Ao iniciarmos o planejamento estratégico, olhamos para dentro, para cima e para trás durante um tempo, mas antes de olharmos para frente, temos que olhar à nossa volta, certificar-nos de que não ficamos isolados no nosso pensamento e de que estamos analisando os feedbacks antes de definirmos e fixarmos um plano para o futuro. Por isso, vamos analisar 3 ferramentas clássicas e quero dar-lhes algumas boas práticas sobre como tirar o máximo delas. Provavelmente, conhecem a análise SWOT. Ou seja, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Como tirar o máximo proveito dela? Pense se você vai utilizá-la em nível macro ou micro. Veja se vai fazer isso em todas as áreas da empresa, ou por departamento, função, cliente, mercado, ambos. Na minha empresa faremos por departamento e depois global. Você também deve pensar quem serão as partes interessadas. Por exemplo, vamos fazer isto a nível departamental. Vamos fazer como uma equipe de liderança. Também envolveremos a diretoria e os acionistas no exercício SWOT. Vamos ter um grupo de discussão de clientes como partes interessadas e pedir-lhes que façam uma análise SWOT. Assim, temos dados de diferentes perspectivas e orientações contribuindo para o processo. Também queremos ver como vamos classificar isso. E, francamente, isto tem sido muito importante para diferenciarmos o valor, porque nem todos os pontos fortes e fracos são iguais. Portanto, ter cada um desses grupos classificados e dar-lhes um peso permite-nos voltar a olhar para os dados de várias fontes e depois dizer: o que vamos fazer com eles? Essa é a última parte. Qual será a sua estratégia de alavancagem? Portanto, estas são algumas maneiras clássicas de transformar um monte de palavras e dados em análises críticas, pesquisas e relatórios. Em seguida, é preciso pensar se vai adotar uma estratégia SO? Vamos utilizar nossos pontos fortes para alavancar as oportunidades que identificamos? Será uma estratégia ST em que aproveitamos nossos pontos fortes para atenuar as ameaças? Vamos construir uma proteção em volta do nosso negócio? Em outros casos, a classificação da força pode ter revelado que existem alguns pontos fracos críticos. Então, vamos adotar uma estratégia WO em que vamos compensar as fraquezas, permitindo que a empresa aproveite as oportunidades. Se quisermos aproveitar essa oportunidade brilhante no próximo ano, precisamos reforçar esta lacuna. Ou talvez seja uma jogada defensiva à luz da análise de risco, em que é necessário uma estratégia WT, onde os pontos fracos serão reforçados para atenuar uma ameaça crescente identificada como provável e significativa. Estas são algumas formas de tirar proveito de um exercício clássico, mas certifique-se de que obtém o máximo de informações no exercício de análise do seu processo de planejamento. Vejamos outra coisa, porque queremos nos certificar de que estamos equilibrando a perspectiva interna e a externa. Uma coisa clássica que fazemos todos os anos é uma análise PESTEL. PESTEL é apenas um acrônimo para algumas dimensões diferentes de coisas externas que podem estar mudando a nossa realidade internamente. Pode ser positivo ou negativo. Trata-se de política, economia, sociedade, tecnologia, ambiente e legislação. Vamos mostrar algumas perguntas sobre como analisar isto, mas, essencialmente, queremos olhar para essas diferentes áreas e perguntar: as coisas estão mudando, já mudaram ou estão prestes a mudar? Na cultura, política, economia podem ser taxas de juros, liquidez, poder de compra. Na sociedade podem ser várias coisas, como o sentimento, a mentalidade e as tendências do consumidor, análise de fatos como mudanças geracionais, quando se trata de tecnologia, o que é óbvio, tanto a nova tecnologia quanto as expectativas e possibilidades tecnológicas, o meio ambiente, como uma mudança no clima ou mesmo no ambiente local, estadual ou municipal, em torno de sua propriedade, altera as possibilidades ou causa problemas potenciais. E claro, o legislativo, analisando as mudanças regulatórias. Podem ser coisas que já aconteceram ou que estão prestes a acontecer. E para tudo isto, você deve fazer um planejamento e seguir em frente. Do ponto de vista do risco, se forem considerações negativas, você pensará: qual é o impacto? Qual é a importância de tal fato acontecer? Qual é a probabilidade? Por isso, traçamos uma espécie de mapa térmico dos riscos negativos. Apesar de tudo isto, a mudança não é ruim. Uma mudança geralmente representa uma oportunidade para alguém. Por isso, também é importante planejar coisas que pareçam oportunistas. Qual é a escala ou o escopo do impacto ou dos benefícios que podemos obter? Qual é a intenção de aproveitarmos isso? Uma população envelhecida pode ser um risco para um setor, mas uma oportunidade para outro, porque pode vender propriedades ou produtos para aposentados, coisas do tipo. Portanto, SWOT, PESTEL e depois, um clássico que existe há décadas, da Harvard Business School, que são as 5 forças de Michael Porter. Neste caso, o objetivo é garantir que a empresa possa ser comparada com o mundo de forma justa. Assim, podemos avaliar como estamos agindo e o que está acontecendo à nossa volta, mas também nos certificar de que estamos olhando para o mercado. É importante analisar o nível de rivalidade e o cenário competitivo do espaço de seu produto.
Quantos concorrentes existem? É um espaço muito denso e popular? Vejamos algumas forças que podem estar mudando e que impulsionam isso. Uma delas é analisar se há novos participantes. Atualmente, existem muitas pessoas competindo pelo mesmo espaço e pelo mesmo cliente que você? Ou o acesso é fácil? As barreiras de entrada são baixas? Não é necessário muito capital? É fácil construir algo simples e começar a competir com você? Quais são os fatores que determinam a preservação e o tipo de força da sua posição nessa área? Depois, também analisamos qual é o poder de compra dos seus clientes. Essencialmente, quanto seus clientes determinam sua flexibilidade. Existe uma grande sensibilidade aos custos? É um produto altamente necessário em que há formas de construir uma proteção em torno da relação com esses clientes? Ou será que eles serão capazes de exercer muita pressão e exigir produtos com redução de preços? Em seguida, você está analisando a disponibilidade de substitutos? Com que facilidade um comprador ou cliente poderia substituir seu produto? É preciso estar muito atento a isso, porque se houver uma mudança nos modelos de consumo ou o surgimento de produtos e programas alternativos que não sejam exatamente iguais, mas que permitam eliminá-lo, isso pode mudar suas forças e oportunidades de se flexibilizar em todas as outras ideias que suas equipes apresentarem. Outra parte é certificar-se, especialmente nos últimos anos, qual é o poder do seu fornecedor. Qual é o grau de dependência que você tem dos seus fornecedores de fonte única, de matérias-primas ou de bens e serviços que você precisa para entregar o produto? Qual é a sua capacidade de diversificar ou controlar isso? Isso pode ser uma ameaça ou pode alavancar o custo dos produtos, impedindo sua capacidade de competir no mercado? Isso existe há décadas. Nos últimos 10, 20 anos, as pessoas seguem afirmando que essas 5 forças ainda são universalmente verdadeiras. Provavelmente, há uma ou duas outras forças surgindo. Então talvez você esteja em um momento que precisa pensar sobre os complementadores. Trata-se de serviços complementares, que não são seu produto principal, mas que afetam a maneira como seu produto é visto. No mundo automotivo, pense nos recursos de pós-venda. Na tecnologia, pense em um produto de hardware em que o software está realmente mudando a maneira como os clientes usam e compram seu produto e o que eles esperam dele. E o outro é o mundo dos ativos digitais, particularmente ativos digitais sem dono. São bancos de dados, listas de e-mail, provedores de conteúdo que estão ditando a maneira como os clientes procuram e acessam as coisas e moldando a maneira como eles percebem esse mercado. Pode ser um pouco assustador olhar para tudo isso e pensar: temos que fazer tudo isso todo ano? E a realidade é que você deve encontrar uma cadência que funcione para você. Acho que fazer uma análise SWOT anualmente é um bom retorno sobre o investimento de energia para analisar o que mudou este ano nos negócios e ao nosso redor. A análise Pestel pode exigir muito trabalho na primeira vez. Sinceramente, nós a atualizamos a cada 1 ou 2 anos, a menos que tenhamos mudanças drásticas. Sobre as 5 forças, é uma questão de analisar o quão dinâmico é seu mercado. Portanto, se houver muita coisa acontecendo aqui, talvez você precise fazer isso com frequência, ou talvez não tenha problema em fazer uma avaliação leve a cada 1 ou 2 anos, e a cada 3 anos fazer uma mais profunda. Encontre o retorno sobre o esforço que funciona para você e deixe que isso sirva para seus exercícios de análise antes de decidir o que fazer no futuro.